Bom, boa tarde, boa noite a todos. Queria agradecer enormemente a oportunidade. Nesse mundo virtual, com tantas oportunidades, a gente nem sabe que horário que as pessoas estão podendo assistir, mas queria, de qualquer forma, agradecer ao IPH por essa oportunidade e poder trazer aqui um case que vem sendo muito interessante aí pelo mercado da área da saúde, que é um dos nossos projetos junto com a Prevent Senior. Esse estudo de caso traz enormes itens aí a serem discutidos, inclusive que vão de encontro a esse momento que a gente está falando, passando sobre a pandemia. Bom, primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Lara Kaiser, sou arquiteta, especialista na área da saúde, vim trabalhando na área da saúde há mais de 20 anos, aí com muitos metros quadrados em projetos, com muitos projetos interessantes aí desenvolvidos nesse ano, com um porte bastante grande, inclusive com desafios intensos aí relacionados à pandemia, novamente. É muito difícil a gente falar hoje e não estar sempre refletindo esse novo momento que a gente está vivendo, mas queria contar um pouquinho da minha história, né? Então, nesses anos que eu pude me dedicar à saúde, com o crescimento, a forma de pensar no setor, quando a gente olha há 20, 25 anos atrás, a forma que planejávamos era extremamente diferente do que vemos fazendo hoje, né? Então, hoje a gente traz aí muita inovação e uma preocupação bastante importante em relação à experiência tanto do paciente quanto do colaborador, como também do acompanhante. Então, esse projeto, ele demonstra muito isso. Falando um pouco da Perkins & Will, hoje eu ocupo aqui uma posição de diretora operacional e também a líder na área da saúde. São Paulo hoje tem aproximadamente 80 colaboradores, arquitetos, 2.300 aí espalhados pelo mundo, com um relacionamento bastante forte, intenso com a gente também, para trazer muita inovação e tecnologia para os nossos projetos. Então, a gente tem essa troca que ela é bastante singular e relacionada à empresa que a gente vive. Esses colaboradores, eles estão espalhados hoje em 26 estúdios aí, 6 deles fora dos Estados Unidos. Então, a gente consegue consumir uma visão que não é só americana, mas também traz uma vertente europeia, e com tudo isso a gente consegue combinar um projeto que seja mais interessante para o mercado nacional brasileiro. Bom, os nossos valores, eles são os alicerces de quem somos, né, e o que a gente defende, os nossos propósitos, né. Perkins & Will, ela tem uma vertente muito focada na área de design, então esse é um ponto extremamente importante. A diversidade está sempre sendo discutida, é algo que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia, a questão da inclusão, o bem-estar, o propósito social. Então a gente tem programas sociais que são feitos anualmente, onde a gente tenta trazer os nossos colaboradores para fazer com que a gente tenha cada vez mais um mundo melhor. Sustentabilidade, a gente sabe que é algo que não dá mais para a gente não pensar. Nossos projetos já precisam ser concebidos com essa vertente, mesmo que nosso cliente não queira nenhum tipo de aprovação, mas é algo que não dá para a gente nos recusar a fazer. Bom, esse é o nosso time especializado, uma equipe bastante forte e que alguns planejadores hospitalares, outros arquitetos muito técnicos e que dão todo o apoio ao desenvolvimento das edificações. E como eu falei, São Paulo tem 3 setores muito fortes, que é interiores corporativos e edificações. Então, traz um valor agregado nos nossos projetos, porque a gente consegue consumir de um setor para o outro e que os nossos projetos sejam mais robustos e colaborativos. E agora, indo um pouco para o nosso estudo de caso, Prevent Senior Morumbi, foi um edifício
que foi construído e dedicado para ser um edifício corporativo, né? Então, com isso a gente teve alguns desafios em poder trazer para essa edificação todos os conceitos relacionados e todas as normas que tangem a questão hospitalar e relacionada à saúde. É um hospital geral, né? Então não atende a emergências, são pacientes não ambulatoriais, 24 pavimentos, então é uma torre bastante vertical, com tamanho de laje de 1.200 metros quadrados aproximadamente. O total de área ocupada pelo hospital é de 24 mil metros quadrados, sem considerar os subsolos, com áreas para vagas de estacionamento, e 184 leitos. Alguns já conhecem a edificação, ela tem um posicionamento bastante interessante, chegando ali na Marginal Pinheiros, sentido Morumbi, perto de uma área residencial, que é a própria área do Morumbi, onde traz um valor muito interessante ao projeto, com as vistas que eu logo irei mostrar. Do outro lado da Marginal, a gente tem o centro comercial, então o posicionamento é bastante interessante, não só para a cidade, mas também para a região do Morumbi. Então, é um novo hospital que faz parte do plano diretor da própria Prevent Senior, numa localização que ainda eles não haviam se posicionado. Bom, olhando um pouquinho a implantação e o que foi feito para garantir que os acessos fossem atendidos da forma que fosse de excelência e que a gente tivesse toda a parte operacional resolvida e principalmente os acessos sociais e serviços. Então, essa foi a forma que a gente encontrou para poder atender a esse projeto, né? Então, o acesso de colaboradores e também toda a questão de entrada e saída de insumos, ela vem direto da Marginal, como vocês podem ver aí ao norte da planta. E ao outro lado, que é uma via muito mais tranquila, a gente tem o acesso das ambulâncias, serviços também, e também o acesso social, que entra para um lobby que é bastante grande e que tinha uma vertente relacionada ao corporativo e que a gente teve que trazer alguns valores diferenciados por ser um hospital. Olhando um pouco mais verticalmente, inclusive o entorno dessa edificação, e só demonstrando um pouco mais do que eu havia falado, a gente percebe que para o lado esquerdo a gente tem um bairro que é menos denso, né, não com tantas edificações altas, então isso colabora de novo para que a gente tenha uma vista muito interessante e que a gente pôde explorar dentro do projeto. Aqui, novamente, uma outra vista, mostrando os acessos, confirmando aí a solução que foi dada, e a vista indo para a Marginal Pinheiros, sentido Pinheiros. Olhando um pouco a planta, o que isso significa, né? Como eu falei, é um edifício que tinha acabado de ser construído, havia sido entregue para uma ocupação corporativa, com uma planta onde o core de elevadores ele atenderia ao corporativo, ou seja, a gente tem um core que ele é único, né, sem ter uma divisão entre serviços e social. Temos aí elevadores e escadas que precisam ser desmembrados e resolvidos para o setor da saúde. A planta, ela demonstra aí que todas as laterais a gente tem a oportunidade de vistas, com uma insolação que também privilegia, né, a questão do posicionamento dos leitos. E o que a gente propôs aqui é que todas as áreas onde tem paciente, onde tem colaboradores e onde tem os acompanhantes, todos tivessem a oportunidade de contemplar esta vista para que colabore nos momentos de estresse dentro da edificação. Bom, então essa é uma das vistas, olhando de dentro do hospital.
E aí os desafios que foram todos encontrados no decorrer do nosso projeto, né? Então esse projeto ele veio para nós e foi muito interessante os desafios. A gente teve que, junto com o cliente, demonstrar a capacidade de transformá-lo num hospital. Então, como eu falei, a gente teve que separar os cores, a gente teve que garantir que as vigas existentes estruturais poderiam contemplar toda o programa que o cliente desejava, e também a gente teve que modificar uma das escadas, as escadas ao lado esquerdo, onde tivemos que reformá-la para ter uma abertura de 1,65, que é para rota de fuga para hospitais. Aqui a gente demonstra todos esses itens, né? Então, um dos desafios que foram bastante discutidos é a questão do pé direito. Um pé direito para um corporativo, hoje a gente tem uma média aí de 3,90 e uma necessidade hospitalar que seria em torno de 4,20, 4,60 na melhor das hipóteses, né? Então, foi um processo desenvolvido junto com o consultor de ar-condicionado, de elétrica, para que a gente concentrasse tudo nos corredores, não prejudicando principalmente as áreas onde a gente teria os pacientes. O tamanho das lajes, às vezes eles não são adequados nos edifícios corporativos por causa da operação. Então, acaba que você tem menos leitos por setor. Então, esse foi um dos desafios, mas a gente entendeu que não era o objetivo deste cliente, nessa edificação, ter muitos leitos. Então, atendeu às expectativas. E como eu falei, né, só repetindo, a questão da rota de fuga de incêndio, demonstrada ali pelo número 1 do lado esquerdo, que teve que ser resolvida com a demolição da escada e novamente refeito isso. E, obviamente, a questão legal relacionada a um uso corporativo para o hospital. Como não houve aumento de área, então a gente conseguiu que essa aprovação fosse muito mais rápida, né? Só teve uma mudança de uso. Então, aqui, vocês conseguem observar que o que a gente fez foi dividir esse core de elevadores, sendo que para a esquerda a gente ficou com um core social e para a direita um core de serviços, onde a profundidade de um dos elevadores, ela teve que ser alterada para que a gente tivesse um elevador maca-leito, e os demais permaneceram da forma que estava, que de acordo com os cálculos feitos pela demanda e pela verticalidade da edificação, atenderia ao hospital. E aqui a gente mostra um pouco do plano diretor, né, que foi feito no início do projeto, junto com o cliente, com o programa. De baixo para cima, toda a compartimentação relacionada ao programa do hospital. É muito relevante a gente falar sobre a importância de estarmos colocando nos andares inferiores toda essa área de insumo, de laboratório, de farmácia, porque a gente não poderia ocupar os andares inferiores, exatamente pelo que eu falei, a gente não tinha capacidade de ter mais áreas ocupadas no subsolo, então a gente teve que ocupar os primeiros pavimentos com isso. Na sequência, obviamente, a gente acabou colocando a área de imagens, porque é onde a gente tem os equipamentos pesados e toda a questão de retirada e colocar os equipamentos. E aí, seguindo, a gente tem todas os leitos, ora são apartamentos, ora são enfermaria, e lá no final da torre, eu vou falar mais detalhadamente, a gente tem o restaurante que é para o colaborador e também para o acompanhante e muitas vezes o próprio paciente. É importante também ressaltar que o grupo entende que não deva haver nenhuma separação entre aonde está o colaborador e onde está o paciente. O que eu quero dizer com isso? Que o nível de acabamento para todos, ele é igual. Então, que a preocupação fosse igualmente distribuída para todos os usuários. Vocês vão perceber isso no decorrer da apresentação.
Bom, indo para o térreo, né, onde a gente tem o lobby, que é o acesso principal e que tem a recepção, a gente tem um lobby que tinha 12 metros de altura, né? Então é muito particular e relacionado a um corporativo, e que a gente teve um desafio de tentar melhorar isso e transformar um ambiente que fosse um pouco mais acolhedor para o paciente, pensando que ele está entrando pelo lado esquerdo para chegar nessa recepção, e também havia uma questão relacionada ao rio, né, o barulho da marginal que está logo acima, olhando ao norte. Então, como é que a gente faria para proteger esse paciente? Então, vocês poderão ver aqui na imagem que a gente coloca vidros do lado esquerdo e no fundo desse lobby. Também colocamos algumas paredes verdes, então tudo isso é para colaborar com a relação da acústica, né, por causa dos barulhos, com a questão da poluição e também trazendo verde para a gente ter um ambiente que fosse mais agradável. O uso da madeira também foi isso, para tornar mais aconchegante. Esse forro, né, essa cobertura, a gente abaixou o nível do lobby, também para ter essa melhor sensação de bem-estar dentro da edificação, e dado todo o design que foi considerado na edificação, essas curvas, elas fizeram sentido para que a gente trouxesse tudo isso para baixo, e também está relacionado com o paisagismo que está fora da edificação, mas também entrando para esse lobby e subindo para os pavimentos. Aqui, mais uma vez, vocês conseguem ver a parede verde e a recepção, os materiais que foram indicados e essa composição de um design que fosse bastante interessante e acolhedor, não só para o paciente, mas também para os acompanhantes. Bom, subindo um pouco, então a gente vai para o setor de diagnóstico e imagens. Importante ressaltar que é um setor com tecnologia de ponta, então o cliente fez questão de trazer equipamentos que fossem de altíssima qualidade, né, que fosse state of art, né, como a gente fala, e que fosse um andar totalmente dedicado. É importante ressaltar que esse setor, ele é utilizado 24/7, então, ou seja, muitos pacientes são trazidos de outras unidades, inclusive por helicóptero ou mesmo por ambulância, para fazerem seus exames aqui e muitas vezes retornarem à unidade que eles estavam internados ou não. O que é importante ressaltar é que o L ponto, ele teve que também ser adequado, trazendo um elevador que tivesse conexão com os elevadores existentes do core. Então, a gente também teve que fazer esse trabalho na edificação. Aqui a gente tem uma área toda de administração que atende todo o hospital, e aqui a área de recuperação pós-anestésica, após os exames que são feitos nesse setor, e aqui todos os setores de todas as áreas de imagens. Essa foto ela é bastante interessante, porque a gente traz aqui o momento onde a ressonância sobe, né, para o pavimento, então todo o desafio e a logística que é feito para que a gente pudesse trazer isso para o pavimento. É um movimento que, inclusive, traz um certo transtorno na cidade, porque a gente precisa fazer essa patolagem para carregar esse equipamento para cima, e o que tem que ser bastante estratégico é que na hora que você faz esse design, onde você posiciona essa máquina, você tem que pensar que daqui a uns anos ela vai ter que ser trocada, ou seja, porque com um uso muito intenso, essa máquina ela cansa e começa a ter uma resistência a um bom resultado
resultado dos exames, e aí ela precisa ter seu magneto trocado. Então, de novo, vai ter um exercício de tirar e colocar um novo magneto para dentro da edificação. Então, isso precisa já estar sendo considerado desde o plano diretor, aonde ficam o setor e especificamente a ressonância magnética. Lembrando também que ela não pode estar nem perto dos elevadores, então tem um distanciamento aí sendo respeitado dentro do projeto. Aqui é a recepção do setor, também mais um ambiente assim que foi estrategicamente pensado no sentido de acolhimento e que as pessoas que tivessem nesse ambiente tivessem a sensação de que esse espaço foi pensado para ele, para o conforto e para a melhora, e que eles tivessem um momento especial dentro dessa unidade. Aqui é a área onde é feito o exame na ressonância. Essa unidade, o cliente, após o desenvolvimento do projeto, criou uma estratégia onde ele coloca cada uma de suas unidades uma referência a países. No caso aqui, o país que foi dedicado é Dubai, então, no decorrer da apresentação, vocês vão poder ver que tem algumas características relacionadas às estampas que foram aplicadas após o nosso design de interiores. E aqui o skyline, né, que mostra Dubai chegando com o skyline de São Paulo. Então, foi uma grande oportunidade de poder trazer para o paciente um momento que fosse mais adequado, porque fazer uma ressonância magnética é bastante estressante para muitos pacientes. Então, você poder contemplar essa vista enquanto estiver fazendo o exame é algo que é muito especial e não é qualquer lugar que a gente consegue proporcionar essa característica. E subindo, a gente tem primeiramente as enfermarias. Como vocês podem ver aí na planta, então na parte superior a gente coloca todos os leitos de enfermaria, com quartos de acompanhante dedicados, então é um quarto para cada um dos acompanhantes e banheiro também dedicado, então o paciente tem o seu próprio banheiro. No corredor, a gente coloca toda essa área de suporte e serviços, que é mais perto dos elevadores. O final do corredor, a gente deixa sempre aberto para a luz natural entrar e essas pessoas que estão trabalhando também serem consideradas em relação ao entendimento sobre manhã, tarde, noite, né, o ciclo do dia. E lembrando que todos os caixilhos aí, eles são piso-teto, então a relação também dos leitos do quarto para o corredor, ela também é bastante representativa. Colocamos também uma área de estar que a gente chama de descompressão, onde os pacientes podem se encontrar e ter um momento aí para jogar, para uma leitura, até para os acompanhantes também se conhecerem. Lembrando que o uso, na maioria das vezes, são de pacientes idosos e que o período de permanência ele é bastante prolongado, muitas das vezes. E aqui, olhando um pouquinho mais de perto, né, de como esse layout foi distribuído e como que foi feito todo o design, né, então, esse cliente, ele trouxe para nós uma expectativa de que ele não queria um projeto de um hospital, ele queria, na verdade, um projeto de um hotel, e que, de novo, o conforto ele fosse muito acima do que é esperado dentro de um hospital. Então, a gente entendeu que aqui seria um hospital, de fato, né, que é a mistura do hospital, com toda a sua logística, toda a questão da asepsia e tudo que pode proporcionar um paciente que esteja num caso bastante avançado, que seja um paciente crítico, há também uma experiência de hotelaria onde proporcionasse que esse paciente consiga se recuperar e sair muito mais rápido do hospital.
Aqui, então, a gente tem os 2 leitos da enfermaria, com a área dedicada para o acompanhante de um lado e do outro, cada um com toda a sua área de apoio. Esse também é um ponto interessante, vou falar um pouquinho mais para frente, mas dentro dessa questão da hotelaria, os lavatórios, eles ficam escondidos atrás desse painel de vidro, então, para que tanto o médico ou a equipe de enfermagem lave suas mãos, então, isso, ele abre esse painel e consegue fazer toda a asepsia da mão e não precisa encostar na porta e fechá-la novamente, então isso é algo que foi proporcionado e que a gente entendeu que faça sentido dentro desses leitos. Subindo um pouco, a gente tem o pavimento da UTI. Embora todos os leitos, tanto de enfermaria e também de apartamento, eles sejam flex, ou seja, eles tenham tanto elétrica como o ar, perdão, os ai, fugiu aqui a cabeça, esperando. Tá. Indo agora para as UTIs, eu gostaria apenas de reforçar que todos os pavimentos, né, de enfermaria e também de apartamentos, eles são chamados de flex. Por quê? Porque todas as réguas de gases, elas são compostas com todos os gases e elétrica para atender o UTI. Então, ou seja, se o paciente ele passa a ser crítico e precisar ocupar uma UTI, lá mesmo ele fica, né? Então, não tem a necessidade da gente transportá-lo para um outro pavimento. Mas quando se trata da norma brasileira relacionada a hospitais, a gente precisa atender com o mínimo necessário de UTI. Então, esse pavimento, ele é só de leitos de UTI, não são leitos flex, né? Então, esses leitos todos, eles são dedicados a pacientes que, inclusive, já chegam num estado crítico e vêm direto para cá. A dinâmica de todos os pavimentos, ela se repete. Então, a gente compreendeu e tudo vem sendo aplicado em todos os nossos projetos, não só eu, não só esse, mas que sejam corredores que se repetem em todos os níveis, com shaft sempre no mesmo posicionamento, para colaborar com toda a questão da ventilação mecânica e toda a questão de elétrica e hidráulica dentro de todos os pavimentos. Então, racionalizar o que deve ser feito para um projeto dedicado à saúde. Então, aqui você consegue ver todos os leitos de UTI com banheiros dedicados, também uma área para o acompanhante, nesse caso aqui não é permitido ter o quarto do acompanhante, e sempre no final do corredor a gente também tem toda essa área de apoio ao colaborador. E aqui uma imagem, isso já é pós-obra, né? O hospital ele já está 100% em funcionamento, ele está com uma ocupação já bastante alta. Então, aqui do corredor, a gente tem esses mini postos, né, que eles se repetem no decorrer do corredor e consegue ter, inclusive, a vista da cabeceira do leito para poder assisti-los mais de perto. E esse é o leito. Então, a gente tem aí muitos comentários, né, dos pacientes e de seus acompanhantes sobre a experiência de seus entes queridos dentro deste ambiente e como toda essa relação com a área externa e vista e luz e tudo mais colabora com a melhora. Subindo mais um pouco, então a gente tem todos os apartamentos, né? E aqui também tem algo que é bastante diferente dos projetos que a gente vem aplicando no mercado. Então,
Todos os andares, a gente tem um centro cirúrgico que é dedicado. O que isso oferece para os nossos pacientes? A gente não precisa deslocá-los de um pavimento para o outro, no caso da necessidade de fazer uma cirurgia. Então, eu apenas desloco no corredor horizontalmente, diminuindo aí o risco de infecção hospitalar. E esse é um dos pontos, juntamente com o fato dos leitos serem flex, que traz para a gente uma flexibilidade num momento de pandemia como o que a gente está vivendo hoje. Então, eu posso isolar o pavimento para, por exemplo, pacientes que tenham cirurgias eletivas e continuar a atendê-los, e aí num outro pavimento, por exemplo, eu coloco pacientes que estejam dedicados a qualquer outro tipo de tratamento. Então, isso traz uma flexibilidade e uma segurança maior no gerenciamento e no operacional do hospital. Aqui vocês conseguem ver como que foi sendo distribuída toda a questão da logística e principalmente o quarto do acompanhante. Então, aqui a gente consegue olhar um pouquinho mais de perto e analisar como é que funciona todo esse fluxo, né? Do lado direito, o banheiro que é do paciente. Do lado esquerdo é exatamente o que eu já havia falado, é a estação da enfermagem, né? Então, atrás do painel, como eu mostrei na foto. E aqui, o quarto do acompanhante e com um banheiro dedicado. O que a gente entende é que quando você oferece um ambiente que seja adequado ao acompanhante, com certeza ele vai se movimentar mais para poder colaborar com a melhora do seu ente querido. O que isso significa? Se eu tiver uma boa cama para eu poder deitar, um banheiro que eu consiga ter a minha higiene pessoal, sem precisar estar me expondo num banheiro que é de paciente, que muitas vezes a porta fica aberta, então tem assim um movimento de médico e enfermagem entrando, com certeza o acompanhante vai se sentir melhor e vai querer estar mais próximo do paciente. Então, esse foi o pensamento atrás dessa estratégia e que vem acontecendo com muito sucesso. Aqui vocês podem ver um vídeo, foi o desenvolvimento do mockup, né? A gente vem aplicando o mockup em muitos dos nossos projetos, principalmente na área da saúde. O mockup é importante porque tanto o cliente como a construtora e os designers, eles conseguem enxergar o que foi desenvolvido e se está realmente sendo atendido para todas as esferas. O que a gente compreende é que o mockup deva estar na obra até o final do processo, até para que a gente consiga verificar se a construtora atendeu a todos os padrões que foram definidos no decorrer do processo, e também utilizá-lo como lições aprendidas, né? Aqui houveram realmente muitos ajustes. Então, depois do mockup, a gente teve que voltar ao projeto executivo e revisitar alguns temas para que ficasse melhor para a execução da edificação, mas entendo que foi de muito sucesso. E aqui é o leito, finalmente, quando pronto. É importante ressaltar que, da mesma forma que nós tivemos a área da enfermagem para lavar as mãos, onde a gente coloca um painel para dar um ar mais de hotelaria, também esse painel atrás do leito, onde a gente tem a régua de gases e toda a parte elétrica, ele cria o mesmo propósito, porque nem sempre o paciente está conectado a alguma coisa. Então, se ele não está utilizando gases, se ele não está utilizando nenhuma questão elétrica, por que ficar com essa régua aparente? Então, a gente criou esse painel para ficar fechado e também trazer de novo a questão do hospital.
Aqui mais algumas imagens, então, contemplando aí a vista. O quarto do acompanhante. O banheiro da esquerda é o banheiro do paciente e o da direita é do acompanhante. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a questão da materialidade, sem nenhuma distinção, nem para o paciente, nem para o acompanhante e nem para o colaborador. Então, todos são tratados da mesma forma e com o objetivo de que tenham uma experiência que seja ou para cura, ou para que tenha um melhor ambiente de trabalho, ou para o acompanhante que tenham momentos que possam desopilar e continuar na jornada junto com o paciente. Aqui é o corredor, onde a gente tem do lado esquerdo toda a parte de enfermagem, né, com o apoio. E aqui seria interessante a gente ressaltar o IT médico, né? Então, esses iPads perto da porta, ele traz toda a questão do paciente, todas as informações relacionadas ao paciente, e isso é conectado com a enfermagem. Quem tem acesso a isso é só o médico e a enfermagem quando querem checar antes da entrada do leito, quando vai fazer algum procedimento. Aqui é o estar e essa área de conforto do acompanhante, olhando para o posto. E aqui, de novo, eu queria ressaltar o reforço aí na questão da hotelaria. Então, quando a gente pensou no design desse corredor, a gente trouxe para o lado esquerdo toda a materialidade, todo o material, a madeira, então que trouxesse o conforto e que marcasse a entrada dos leitos. E para o lado direito, então, tudo branco, uma questão mais da asepsia, que é onde toda a área de apoio da enfermagem e todos os setores que precisa estar relacionado à equipe. E, por fim, nesse pavimento, a gente tem a sala cirúrgica, que é dedicada por pavimento. Então, essa é a vista da sala cirúrgica, ela é realmente algo extraordinário. Com certeza é uma sala cirúrgica inspiradora, que tanto a equipe de médicos e enfermagem deve se sentir bastante lisonjeada de poder trabalhar num ambiente como esse, tão inspirador. Aqui mais uma vista que eu falei no início da apresentação. Essa vista ela olha justamente para a área das residências do Morumbi, então tem toda essa questão da biofilia com a relação para dentro da edificação, com a exposição do verde e da natureza. É importante ressaltar que aqui a gente teve que criar um novo vidro para isolar o centro cirúrgico, com persianas entre vidros, então o vidro que já fazia parte da edificação, ele permaneceu, a gente colocou uma persiana e mais um vidro para dar esse isolamento. Então, caso a equipe médica prefira fechar e isolar e estar num ambiente escuro, também pode ser feito. Aqui mais uma vista, olhando um pouco mais para baixo, que é perto da onde a gente acessa a edificação. Aqui a área de RPA, né? Então, após a cirurgia, onde o paciente está se recuperando antes de voltar para o leito. E do lado direito, você pode ver um pouco dos lavatórios, né, da enfermagem antes de entrar para a sala cirúrgica. E agora, chegando no final da edificação, então a gente tem o espaço para o colaborador. Aqui é um projeto que houve uma revisão, então ele teve uma decisão no final da obra sobre a necessidade de um espaço que fosse maior do que havia sido planejado.
Então, ou seja, a gente coloca no 23º o ambiente que é dedicado aos colaboradores e no 24º para os acompanhantes e pacientes. Então, olhando nessa planta, do lado direito a gente tem o restaurante, com uma área aí para 100 pessoas sentadas, já considerando um distanciamento que faça sentido para uma época de pandemia e também a ordem do food service também já pensando nisso, então um fluxo extremamente adequado para atender esse momento. E do lado esquerdo ali a gente tem uma área de conforto e que também ela é utilizada para práticas de compartilhamento de conhecimento. Então ela é uma mini laboratório onde os colaboradores podem compartilhar ou cursos ou aprendizados que venham ter tido e que queiram dividir com seus colegas. Então, aqui é a área onde a gente serve, né, se serve com a bandeja, alimento. Atrás dessa parede azul, a gente tem a copa de apoio, porque, na verdade, a cozinha, ela está num pavimento acima. E aqui é a área que eu falei dos colaboradores, que é esse espaço de desopilação. Então, de novo, mais um espaço bastante confortável, um pé direito bastante alto, com uma vista magnífica para os colaboradores. Com um mini auditório, né? Então, essa marcenaria onde tem as pessoas sentadas, a gente também criou um dinamismo que fosse mais flex e que hora pode estar virado para cá, e que pode ter um pequeno auditório, e outra hora pode estar virado para o outro sentido, com menos pessoas, então trazer esse dinamismo que faz parte aí do grupo da Prevent. E aí, por último, o restaurante, cafeteria e o espaço ecumênico. Então, aqui a gente tem o restaurante para o acompanhante, e nesse pavimento também fica a cozinha, tanto do paciente como do colaborador, tá? Aqui, olhando para a entrada do restaurante, então a gente tem aí um espaço que também foi pensado no design de excelência, e mais tarde também foi colocado aí todas as características que trouxesse a relação com o país escolhido para essa edificação, que no caso é Dubai. Aqui a vista para fora. E também, aqui no caso, trazendo plantas naturais para dentro do restaurante, e a relação sempre sendo proporcionada aí com o verde. E esse é o espaço ecumênico, onde as pessoas podem vir e ter um momento mais calmo de reflexão para poder se recuperar do dia a dia de estresse que está dentro de um hospital. E aqui é a cozinha em pleno funcionamento, então a gente nota que a área ela é bastante exposta no sentido das necessidades, né, pelo número de pacientes e o número de colaboradores, então é algo que a gente deve cada vez mais pensar e ter um espaço que seja dedicado e proporcional ao número de leitos e colaboradores, então não pode em nenhum momento esquecer dessa prioridade. E aqui algumas imagens das fachadas que foram revistas em relação ao que era o corporativo. Então, temos aí as cores que todas as edificações dedicadas à saúde vêm fazendo nas suas campanhas, né? Então, aqui no caso foram feitos todos os testes, né, para as cores necessárias. E aqui uma última imagem também da edificação, já com a logomarca do cliente, trazendo a referência da Prevent Senior.
E aqui queria só estressar um ponto que a gente entende que seja bastante importante, principalmente quando a gente tem clientes onde são repetitivos, né, assim, no sentido de que a gente tenha muitos projetos, né, que os projetos sempre estão voltando e a gente tem novos desafios, então é não esquecer das lições aprendidas. Então essas imagens, elas demonstram um pouco de uma avaliação pós-ocupacional, onde a gente notou que alguns itens precisariam ter sido pensados de outra forma, ou que alguns ambientes não tiveram a proporção necessária, assim como eu falei da cozinha, né, ter prioridade em pensar no espaço dedicado para a cozinha, almoxarifados, áreas de farmácia, então todos esses espaços precisam ter alguns cuidados onde a gente precisa reforçar o nosso olhar. Então, foi um projeto de excelência. Acredito que a gente conseguiu atingir o máximo em relação ao que o cliente gostaria de ter atingido, mas sempre há o que aprender e levar para os próximos projetos, né? Então, a gente sempre proporcionando um aprendizado para os colegas dentro da Perkins Will, que é o time, né, que trabalha nos projetos, mas também compartilhar com as pessoas que vêm querendo aprender um pouco mais sobre arquitetura hospitalar. E aqui, dentro desse tema, né, trago aqui um link para que vocês possam estudar e ver um pouco mais sobre o benefício, né, da avaliação pós-ocupacional, que fez parte aí do meu mestrado. Então, é um item que eu reforço a importância. E também alguns artigos que eu vim desenvolvendo aí no último ano, artigos que trazem relevância aí para o desenvolvimento dos projetos e principalmente para o momento que a gente está vivendo. Agradeço novamente aí ao IPH, convido vocês a viajar aí pela experiência internacional da Perkins Will. A gente tem bastante material, muita coisa para poder compartilhar com vocês e me coloco à disposição para colaborar no que for necessário. E obrigada.